hoje sobre o conceito de política. Inclusive, já vou colocar aqui em cima um linkzinho aqui, um nomezinho dos 2 artigos que eu já... artigozinhos que eu fiz sobre o tema, tá? E me deu vontade de falar sobre isso devido à confusão que o senso comum faz, né, do que seja isso a política, e portanto minimizando o que seja isso, ou menosprezando, de certa forma, é até risível, né, quando alguém afirma que vive muito bem afastado da política. E, portanto, nós temos que pensar o que é isto, a política. Primeiro, eu quero pensar esse tema me afastando, né, do senso comum. Portanto, eu quero me afastar da ideia de política como partido político. Tá? Quero me afastar da política enquanto essa situação de pessoas profissionais que vivem disso, trabalham nisso, e não tenho nada contra a política neste sentido, e também não tenho nada contra ao político profissional, por isso vou dizer assim, aquele institucional, aquele que desde sempre quase viveu nesse aspecto da vivência política. Eu quero dizer que sem política não há seres humanos que possam conviver. Mas por que digo isso? Vamos imaginar que só podemos pensar a política, no sentido que eu vou dar, porque temos linguagem. Somente pessoas, né, têm linguagem. Logo, a política é algo humano, porque as pessoas podem trocar ideias. A possibilidade de formular ideias e a possibilidade de trocar ideias e buscar consensos, é isso que dá fundamento ao conceito de política, né? Porque a política é uma criação humana oriunda da vivência das pessoas em territórios pequenos. Podemos chamar de cidades. Mas não quero falar só das cidades, porque, por exemplo, tribos indígenas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, podem e realizam vivências políticas e não necessariamente são cidades, né? Nesta concepção usual, né? Cidade com prefeito, vereador, polícia, não, né? Mas são um conjunto de pessoas que precisa conviver. E só vai bem conviver, né, se tiver uma boa conversa, um bom diálogo, uma boa troca de ideias. É preciso que essas pessoas aprendam a pensar não em si, mas no outro. Professora Milka, tu estás falando de altruísmo? Não, eu estou falando da necessidade que há de pensar no outro para que a convivência seja possível. Por mais egoísta que eu seja, eu preciso pensar na convivência com o outro para que eu possa usufruir dos meus prazeres egoísticos, porque eu preciso de um mínimo de segurança, um mínimo de entendimento para que possamos andar por aí tranquilos, né, sem maiores sustos. E, ao inverso, não pensar no outro, não desenvolver o diálogo, né, ou seja, tentar não ser um sujeito político, isso fará com que essa comunidade pereça, desapareça. Pensemos que se eu tirar a capacidade de troca de ideias, de formulações em conjunto, em que eu tenho que sair de mim para pensar no outro, e o foco é este, ter que sair de mim para pensar no outro, que é o que garante, essa saída de mim é o que garante a vivência em
comunidade, em sociedade, em cidade, né? Essa capacidade de diálogo e de sair de mim que evita o uso da força, pelo menos não o uso da força como regra, o uso da força física como regra. Também não pode ser o uso da força estatal como regra. Mas por quê? Porque mesmo que seja a força estatal de polícia, de exército, o uso diário dela faz com que eu tenha que ir escalando a força cada vez mais, porque o contingente de pessoas insatisfeitas também cresce. E, portanto, a violência vai crescendo, vai se dissimulando, disseminando, melhor dizendo, né, por essa sociedade, tornando-a muito instável, a tal ponto que o custo-benefício de viver nesta sociedade, nesta comunidade, né, não vale a pena, faz com que eu perceba que o custo é maior do que o benefício e, portanto, é melhor sair deste local. Outro elemento bastante interessante desse conceito de política que eu vou desenvolvendo é o seguinte: a política é o espaço onde o diferente, as diferenças, as divergências são respeitadas e até valorizadas, onde eu posso divergir sem que com isso, como eu disse há um segundo atrás, eu possa divergir sem precisar me valer de força, né? Então, é a capacidade e a possibilidade e a valorização das divergências é que garantem a política. Portanto, o diálogo ele é essencial. Também é possível, aí vem uma reflexão que já vem dos gregos, né? A isonomia e a exegoria, ou seja, a igualdade formal, chamada de igualdade cívica, uma igualdade na cidade, que é a isonomia e a exegoria, que vão garantir que eu, mesmo sendo um sujeito humilde, possa dialogar com tranquilidade com um sujeito muito poderoso, sendo que em determinados momentos a minha fala terá tanto peso quanto a dele. Percebam que o cidadão, portanto, do ponto de vista da política, cidadão é aquele que é igual a qualquer outra autoridade, porque a autoridade é uma autoridade cidadã. Portanto, todos nós vivemos na cidade e, como eu disse antes, investimos na capacidade de sair de nós para poder pensar no outro. Portanto, mesmo que eu seja uma autoridade, eu tenho que sair de mim e respeitar o outro. Porque em algum momento o outro será, de alguma forma, autoridade e eu terei que argumentar com ele. Portanto, a igualdade na diversidade é bastante interessante para que compreendamos o conceito de política. Percebam, portanto, que sob esse viés é impraticável a fala que diz: eu odeio política, eu vivo fora da política. Porque, estrito senso, viver fora da política significa viver fora da cidade, né? Fora da tribo, fora da comunidade, fora do Estado, fora da vivência com outras pessoas. Portanto, dizer que vivo bem, né, fora da política é complicado. Já dizia o filósofo, né, que aquele que quer viver fora da política, ou ele é um deus tão poderoso que não precisa de ninguém, ou ele é uma besta, um animal que, por não ser humano, não vive em comunidade assim como nós vivemos. Evidentemente que não estamos falando da exclusão do conflito. Ao contrário, a política vive no conflito. E aqui que é bacana, a política vive no conflito. Porque sujeitos iguais conflitam por serem iguais. E é justamente o conflito de ideias que promove, pelo atrito, né, ou por uma questão dialética, que promove o crescimento das comunidades, das sociedades, das cidades, e desenvolve o conhecimento científico,
desenvolve a capacidade de sempre mais buscar consensos. Para que haja a discussão política, há que haver a discussão ética. Porque andam juntos essas duas discussões. Porque não dá para eu viver em sociedade, viver em comunidade, viver em algum lugar com outros seres humanos, sem pensar o que é bom para o outro. A ética é o que é bom para o outro. Mas isso exclui o que é bom para mim? Não. Do ponto de vista da política, o que é bom para o outro vai ser bom para mim ou vai garantir que eu possa ter desenvolvimento enquanto cidadão. Percebam que, portanto, a ética e a política andam juntas e se alimentam. E se eu separo a ética da política, a política desaparece tanto quanto desaparece a ética. Para encerrar, portanto, quero crer que as pessoas que dizem que não vivem, que vivem sem a política, ou que odeiam a política, talvez elas não tenham pensado, evidentemente, o que é isto, a política. Qual é o conceito de política? Talvez esteja pensando que seja apenas a política partidária. Pois bem, pensemos então que a política, lato sensu, é o que nos une e que viver sem a política, lato sensu, é uma aventura inumana, porque é impossível. Abraço e até a próxima.